Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, 19ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versos 3 a 12. Vamos ao contexto litúrgico de hoje, que apresenta uma alegoria que se refere ao antigo povo de Jerusalém, o qual, após ter recebido todos os caprichos do Senhor, deixou-se ser levado por imprudências em suas vidas e incorreram em maiores pecados ainda. No entanto, Deus, sendo fiel à sua aliança desde Abraão, ele apenas permite novas e duras provas a quem, por livre vontade, resolve abandoná-lo. Mas apesar de todos os erros cometidos pelo povo de Jerusalém, Deus está disposto a perdoar toda a sua iniquidade. Neste sentido, veja como cada linha escrita da Sagrada Escritura cabe como uma espécie de luva na vida diária de cada pessoa. Por vezes, assim age o ser humano, após receber de Deus a sua graça e reconciliação. Em alguns momentos, se esquece e retorna à vida incorrupta de pecados, se afundando novamente em um lamaçal de erros na vida. Mas veja que, apesar de tudo, como Deus é bom, pois a mensagem evangélica diz que Deus está disposto a oferecer o seu perdão para honrar a sua aliança feita desde o tempo de seu servo Abraão. Na prática religiosa, isto deve ser válido a todas as pessoas sem distinção. Partindo deste ponto de vista, cada pessoa agindo corretamente terá o mesmo direito de todos de cantar como o salmista diz hoje. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. De fato, cada pessoa deve usufruir muito bem das coisas sagradas e não fazer como é mencionado no Evangelho de hoje, onde alguns grupos de fariseus rejeitam os sinais de Deus a partir de Jesus Cristo e, além disso, armam ciladas para tentar apanhá-lo. Por vezes, tentam colocar Jesus à prova, dando a entender que não querem obedecer aquelas instruções sagradas de Jesus e que realmente são fonte de vida em abundância. Repare bem que, ao invés de receberem todos os beneméritos que Deus deseja colocar à disposição de cada um deles, eles preferem tentar anular todas as instruções de Jesus. Nesta ocasião, prepararam uma armadilha a Jesus perguntando sobre a vida matrimonial, querendo saber se podem ou não se divorciarem, pois em determinada ocasião do Antigo Testamento, Moisés havia dito que poderia. A respeito deste episódio, São Jerônimo diz que tentavam tramar ciladas a partir de silogismos para expor Jesus ao ridículo. Ainda, São João Crisóstomo diz que até mesmo no modo de perguntar aparece de forma clara a malícia dos fariseus. Jesus responde a eles, dizendo para se recordarem o que o Criador fez desde o início. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher, uniu os dois na vida conjugal, abençoou-os e disse para se multiplicarem sobre toda a terra. Citação de Gênesis, capítulo 1, 27 em diante. Novamente, com São João Crisóstomo, ele diz que a resposta de Jesus aos seus adversários transpõe a capacidade da maldade deles, pois Jesus coloca diante deles a reflexão a partir da própria Sagrada Escritura, expondo o que o próprio Deus ordenou a fazer, derrubando assim a primeira sentença com a segunda. Notem o quanto é importante todos os filhos da igreja conhecerem o mínimo possível a Sagrada Escritura, seja em sua leitura diária ou mesmo aprendendo a partir de reflexões constantes, com muitos que assim o fazem. A falta de conhecimento bíblico dos filhos da igreja pode fazer com que o próprio maligno os enganem, pois lembremos aqui que o diabo também conhece a Sagrada Escritura. Basta recordar quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás. Lá o maligno citou a Sagrada Escritura para Jesus,
a fim de tentar enganá-lo. Naquela ocasião, Jesus o repudiou e venceu todas as suas tentações. Os filhos da igreja precisam ser catequizados tanto na área familiar e moral, como também na área bíblica, a fim de aprenderem com Jesus qual o caminho de não serem pessoas enganadas pelo maligno. Faça um propósito a partir de hoje e comece a conhecer melhor a palavra de Deus em sua vida, e terá informações privilegiadas de Deus em todo o tempo. Além disso, aprendemos que Deus se revela em sua palavra. Então, ao ler a Sagrada Escritura, cada pessoa estará recebendo de Deus sua revelação diária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,